Queria começar por agradecer à ERSE o convite para apresentar em nome da EDP Gás a posição da empresa sobre os aspectos da nova regulamentação que tocarão as empresas reguladas, portanto, no nosso caso a EDP Gás Distribuição e a EDP Gás Serviço Universal, comercializadora de último recurso regulado da área da Portgás. Portanto, esta apresentação vou apresentar um conjunto de tópicos que, obviamente, são aqueles em que nós temos algum reparo a fazer. Portanto, normalmente, neste género de apresentações, acaba por se tocar mais os pontos em que ficamos menos satisfeitos ou que pensamos que têm que ter a ser acautelados na sua implementação e, portanto, é essa listagem que vamos ver. Os primeiros 3 pontos deste slide referem-se a questões que impactam a nossa ótica ou têm um potencial impacto no valor dos contratos de concessão. Portanto, as várias concessionárias assinaram com o Estado um novo contrato de concessão portanto, na atividade regulatória acaba por ter uma influência, inevitavelmente, no modo como esse contrato de concessão acaba por ser implementado. Existem três aspectos que nos causam uma preocupação. O primeiro é a questão das relações sucessivas, que é um mecanismo que está previsto no contrato de concessão e que, portanto, na nossa ótica é um direito que assiste às concessionárias, portanto, ele continua a não parecer previsto na regulamentação. Portanto, é uma questão que tem a sua tecnicidade, mas eu penso que terá que ser acompanhada e que deverá ser uma continuada análise e debate não só entre a ERSE e as concessionárias, mas também entre o Estado concedente e as concessionárias. Portanto, tal como os outros 2 pontos, é um ponto importante na nossa ótica para o equilíbrio económico-financeiro das concessões e, portanto, a sua não satisfação de uma forma adequada teria as consequências, enfim, junto do conteúdo que isso vai ter, mas eu penso que isso pode ser é uma questão que ainda tem um espaço de progressão. Na questão das taxas de ocupação de subsolo, era outro ponto que foi abordado no novo contrato de concessão, que portanto, era uma situação que as diversas concessionárias encaravam na sua atividade no terreno, a imposição ou a reclamação pelas autarquias de taxas de ocupação de subsolo. O novo contrato de concessão veio clarificar essa situação e veio dar à ERSE a faculdade de regulamentar o modo como seria feita a compensação das taxas de ocupação de subsolo. Portanto, nós congratulamos por este regulamento prever esses mecanismos e, portanto, irem possibilitar começar a fazer a repercussão e a recuperação desses encargos que foram exigidos pelas autarquias. Sei que foi uma questão que já foi muito abordada de manhã, portanto não vou aprofundar muito, apenas dizer que consideramos, em relação ao método de repassagem, embora teoricamente aceitemos qualquer método de repassagem desde que ele funcione, achamos um pouco complexo, portanto pensamos que podia ter sido encontrado uma estrutura mais simples, mais simplificada, tanto para o entendimento dos consumidores como na sua própria aplicabilidade. Preocupa-nos também um pouco o impacto que a estrutura escolhida, em função também da energia veiculada, o impacto vai ter em grandes clientes. Portanto, existem experiências passadas em que a situação de imposição de custos adicionais a grandes clientes teve uma reação muito desfavorável. Pensamos que isto poderá ser um obstáculo à implementação. Em todo caso, é um modelo que, no plano teórico, funciona, serve os propósitos, portanto, há que agora garantir que, de facto, depois no plano prático não encontra obstáculos na sua implementação. Um terceiro ponto que tem ainda a ver com o equilíbrio do contrato de concessão, enfim, aspectos que foram contemplados no novo contrato de concessão, tem a ver com a remuneração de fundo de maneio do comercializador de último recurso. Há aqui também uma evolução favorável nesta regulamentação que é agora proposta, com a equiparação da taxa de remuneração àquela que é prestada para os restantes ativos regulados da concessionária. No entanto, queríamos alertar para dois pontos que para nós são importantes. O primeiro é necessário a necessidade de que o cálculo do fundo de maneio seja real, ou seja, preocupa-nos que uma estimativa
digamos, através de uma fórmula, através de um proxy do fundo de maneio, se afaste, tal como aconteceu no passado recente, muito daquilo que é o fundo de maneio efetivo das empresas. Portanto, as comercializadoras reguladas das empresas já estão muito estranguladas financeiramente. O fundo de maneio é uma componente muito importante da sua atividade, a gestão do fundo de maneio, e, portanto, qualquer afastamento do fundo de maneio real aqui pode ser muito gravoso. O segundo aspecto é que consideramos que este ajuste que agora é feito à taxa de remuneração é um reconhecimento do direito, está no contrato de concessão, e não se devia esquecer o período em que já decorreu, em que a remuneração foi feita a uma taxa inferior, e, portanto, devia ser feita a compensação desse período, devia ser feita como é feita normalmente, são feitas normalmente as compensações dentro do sistema regulatório que temos. Portanto, passado este ponto que tem a ver com questões relativas ao contrato de concessão e à necessidade do seu equilíbrio, pensamos que deve ser uma preocupação fundamental de todos os agentes do setor, entramos noutras, digamos, novidades, enfim, que são introduzidas para esta nova regulação, e a primeira é sobre a eliminação do método de alisamento para o cálculo do custo de capital. Aqui surpreendeu-nos um bocadinho esta novidade, digamos, esta abordagem, porque, de facto, é uma alteração importante quando está decorrido muito pouco tempo de regulação efetiva, de atividade efetiva destas empresas no atual cenário regulado. E é necessário avaliar corretamente qual é o condicionamento que esta medida pode ter, quer no equilíbrio económico-financeiro das concessionárias, por um lado, quer nas tarifas que são praticadas aos clientes, o impacto na tarifa, por outro. Quer dizer, tradicionalmente, sabemos que para a entidade reguladora a estabilidade regulatória é um valor e, portanto, pensamos que dentro da mesma linha, surpreende um pouco que haja neste momento uma introdução ainda, que nos parece um pouco prematura, de uma alteração tão substancial da estrutura relatória e da estrutura de cálculo das tarifas. Não estamos a ter uma posição à partida contra, o que estamos a dizer é que parece um pouco prematuro e que tem que ser muito bem estudado para ver os impactos disto. Portanto, é uma alteração que nos parece que vem ser demais na vida das empresas e na vida do sistema regulado português. Mesma coisa, portanto, este comentário volta também um bocadinho para a segunda questão, que tem a ver com os incentivos à eficiência de atividade de distribuição de gás natural e, portanto, com a aplicação do modelo de price cap. Mais uma vez, nos parece que é um pouco prematuro, ainda não há tempo suficiente, ainda não há experiência suficiente. Neste ponto em particular, duas coisas, deve-se acrescentar uma coisa. Portanto, o modelo do price cap vai enfrentar uma questão prática importante, que é as distribuidoras portuguesas, tipicamente, foram empresas recentes, que nasceram relativamente magras e que têm infraestruturas muito jovens. E essas infraestruturas jovens vão envelhecer